Bom dia, querido amigo, querida amiga. É com imenso prazer que começamos o estudo de mais uma lição da Escola Sabatina desta terça-feira. O tema da lição desta semana é um tema muito importante, que é pecado, evangelho e lei. E o título da lição de hoje é a lei de Deus. Então pegue a sua Bíblia, respire fundo e vamos juntos estudar as Sagradas Escrituras. A pergunta da lição de hoje é a seguinte: como você explicaria o que é pecado para alguém que não é cristão? E como a Bíblia define o pecado? E aqui tem dois textos chaves para a lição de hoje, que é Romanos capítulo 3, versículo 20 e 1 João capítulo 3, versículo 4. Romanos 3,20 vai dizer que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. E 1 João capítulo 3, versículo 4 vai dizer que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Isso aqui é uma coisa muito importante, principalmente esse texto de Romanos, capítulo 3. Por quê? Existem muitas pessoas hoje ensinando e muitas pessoas que acreditam que a lei de Deus é uma coisa obsoleta, que é uma coisa do Antigo Testamento, é uma coisa que foi abolida. E por que esse texto é muito importante? Veja, o texto diz que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. E aqui nós entendemos que pecado é a transgressão da lei de Deus. Ora, se é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado e não existe mais lei, logo chegamos à conclusão que não existe mais pecado. Se não existe mais pecado, anula-se a graça. Se anula-se a graça, Cristo morreu em vão. Então temos que tomar muito cuidado com as coisas que vêm sendo ensinadas hoje em dia. E a lição continua. A lei de Deus é como um espelho que revela quem somos. É como um par de óculos que nos ajuda a enxergar com nitidez o que o pecado realmente é. A lei traz clareza e convicção à vida e ao caráter e, ao mesmo tempo, revela o caráter de Deus e o que é importante para Ele. É muito interessante essa comparação, de forma simplória, é verdade, que a lição traz sobre espelho e a lei de Deus. Por quê? O espelho, ele nos mostra, revela que nós estamos sujos, numa situação hipotética. Mas ele não tem o poder de nos limpar, ok? Assim é a lei de Deus. Ela não tem o poder de salvação, mas ela revela o pecado. Ela revela que nós precisamos de um Salvador. E aqui é que entra um grande problema nos dias atuais. Qual é? Lei e graça. Existem pessoas que enaltecem tanto a graça que acabam esquecendo da lei de Deus. Assim como existem pessoas que enaltecem tanto a lei de Deus que acabam esquecendo, diminuindo a graça. Quando na verdade, uma coisa não anula a outra. Na verdade, elas andam de mãos dadas, tá certo? Uma é causa, outro é consequência. Causa, somos salvos pela graça. Consequência, lei. Paulo diz em Efésios, somos salvos para as boas obras, tá certo? Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Jesus reafirmou a importância deles. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mateus 22, do versículo 37 ao 39. E ele acrescentou, versículo 40, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui nós vemos o seguinte: muitas pessoas usam Mateus 22, do versículo 37 ao 39, dizendo que Jesus estava dando um novo mandamento. Aqui, na verdade, ele está recitando
Deuteronômio. E ele ainda acrescenta, quando ele recita os 2 grandes mandamentos. Ele diz: destes 2 grandes mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tá certo? As palavras de Deus aos israelitas no Sinai e que hoje chegam até nós mostram que a lei trata de relacionamentos. Deus a deu para proteger nossa relação com Ele e com o próximo. Porém, Satanás distorceu a beleza da lei, levando muitos a vê-la como um fardo. Em vez de associá-la ao amor e à liberdade, a relacionam ao legalismo. Mas a Bíblia afirma: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. 1 João capítulo 5, versículo 3. E essa, meus queridos, é uma verdade que Satanás teme, e teme muito que as pessoas descubram. A verdade, ela não nos prende, ela nos transforma. Pois quanto mais próximos estamos da vontade de Deus, mais afastados, mais longe nos encontramos dos caminhos das trevas. Mais longe, mais afastados, nós ficamos do pecado. Por isso, permita que Deus, todos os dias, conduza os seus caminhos através da sua palavra. E não se esqueça das palavras de Paulo: a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E que Deus abençoe ricamente a sua vida. E amanhã estaremos juntos em mais um estudo da lição da Escola Sabatina.